Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Versículo de número 15 diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Podeis tomar assento. A estabilidade que nós estamos buscando, a estabilidade que tanto necessitamos nesses dias, ela deve estar dentro de nós. Aquilo que nós estamos buscando deve estar dentro de nós. As seguranças externas, elas estão sendo removidas. Aquilo que há muito tempo foi segurança para nós, sistema de governo, sistema educacional, econômico, judicial, empresarial, religioso, arte, entretenimento, tudo isso vem caindo, vem saindo do controle. Cada dia que nós ouvimos os noticiários, nós nos apercebemos que não há segurança. Não há segurança judicial, não há segurança econômica. E tudo que nós depositávamos uma certa confiança, ela vem ruindo e vem caindo como se fossem postes, ídolos que estão sendo derrubados. Em meio a tudo isso, o que mais nós temos ouvido são gritos de aflições. As pessoas estão desesperadas e o que mais nós escutamos é: Deus, fale comigo. Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Fale comigo. Ministra algo ao meu coração, me traga segurança, me traga paz. Porque todo o sistema que nós confiávamos, todas as seguranças externas, elas estão sendo removidas, estão caindo. Sistema de governo, sistema educacional, econômico, judicial, empresarial,
religioso, arte e entretenimento. Tudo aquilo que nós buscávamos como uma válvula de escape, estão sendo ruídos, caídos, como se tivesse sido levantados falsos ídolos, e esses ídolos que nós tínhamos confiança, já não estão mais, já não existem mais, ou não temos nele tanta certeza ou tanta segurança. E começamos então a ouvir a nossa alma gritar, e gritar com aflição: Deus, fale comigo. Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Mas nós não nos apercebemos que nós estamos em meio a muita agitação. O inimigo, ele não pode diminuir a voz de Deus, ele não pode calar a voz de Deus. Mas ele usa de uma estratégia que ele vem nos colocar no meio de muita agitação, de muito ruído, e nós, por estarmos no meio de muita agitação, muito ruído, não conseguimos ouvir Deus falar conosco. Não nos apercebemos que a voz de Deus, ela continua firme, ela está no mesmo lugar, Deus não mudou. Nós estamos agitados, aflitos, desesperados. Por isso o apóstolo Paulo, ele ensina aos colossenses como eles deveriam andar. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele ensinava a andar com os pés na terra, porém com a mente nos céus. Estamos na terra, temos que viver na terra. Os nossos pés estão firmes na terra, mas a nossa mente, ela tem que estar em Deus. Os nossos pensamentos, eles devem estar em Deus. Porém, ele tenta manter a agitação, o inimigo ele tenta manter uma agitação, para que você não identifique a voz de Deus. No meio de tantas informações, fica difícil nossa mente se ligar na voz de Deus. Não é Deus que não está falando, não é Deus que não está se manifestando, é o lugar que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo com a mente ainda esperando que o sistema de governo funcione, educacional funcione, econômico, judicial, empresarial, que todas essas coisas que nós sempre tivemos segurança, elas continuem a nos informar. Mas cada vez que nós buscamos isso, mais desesperados ficamos, mais aflitos ficamos e mais gritamos: Deus, fala conosco. Deus, me dá uma palavra. E não entendemos que estamos em meio a algo que o inimigo está criando para que nós venhamos nos desesperar. Veja bem, as estratégias que Faraó usava contra o povo de Deus. Eu sempre digo que a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de princípios. E nós precisamos aprender os princípios, como que o inimigo trabalha, como que o inimigo tenta nos afastar de Deus. Quando Deus levanta Moisés, levanta no coração de Moisés que o povo deveria sair. E algo que Moisés começa a falar para o povo é: eu quero que vocês vão para o deserto fazer uma festa para mim, me louvar. Não importa o lugar que nós estejamos. Deus estava dizendo para o povo ir para o deserto, e no deserto levantar uma festa. Não é o lugar que vai nos dificultar em fazermos uma festa. Não é a situação que vai nos impedir de louvar a Deus. Mas o inimigo, ele vem com as suas estratégias, exatamente para que nós não venhamos louvar a Deus. Não venhamos conversar com Deus. Capítulo 5 de livro de Êxodo, versículo 6 diz assim: Faraó aflige os israelitas
Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exaustores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras mentirosas. Veja como o Faraó tem as suas estratégias. Como nós estamos vivendo hoje um tempo de estratégias. Olha, não vamos permitir que esse povo busque o seu Deus. Não vamos permitir que eles orem. Não vamos permitir que eles louvem a Deus. Eles não podem falar com Deus. Vamos distanciá-los. Faraó, ele começa a usar as mesmas estratégias. O inimigo é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, o inimigo é o mesmo. O inimigo das nossas almas, ele também tem as mesmas estratégias, ontem, hoje e até que o Senhor nos resgate das mãos deste mundo que nós estamos vivendo. Então Faraó, ele tinha uma estratégia: olha, não dê mais palha para o povo, eles mesmos irão buscar as suas palhas, e não diminua a cota de tijolos que eles eram obrigados a fazer. Com isso, eles não teriam tempo para buscar a Deus. E ele diz: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Moisés estava ali trazendo esperança para o povo, trazendo a palavra de libertação, e Faraó dizia: são palavras mentirosas, que eles não tenham tempo para ouvir essas palavras, que eles não parem para ouvir, que eles não deem crédito a essas palavras, que eles estejam tão cansados, que eles não tenham tempo para isso. Nós temos que nos aperceber o que está se levantando. Gritamos: Senhor, fala comigo, Senhor, responde às minhas orações, mas muitas vezes estamos tão ocupados, que não temos um tempo de oração, não tiramos um tempo para falar com Deus, não nos aquietamos 1 minuto, 5 minutos para falar com Deus. Não são os problemas da vida que vos afastam de Deus. O salmista Davi, em meio às guerras, ele buscava Deus. Salmo de número 3, ele diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Quando ele estava sofrendo adversidade, em quem ele confiava? No sistema, no seu exército? Não, ele confiava em Deus. E veja como ele fala com Deus. Diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Não há salvação. Então esta era a realidade de Davi. Ele olhava e via que os seus inimigos estavam se multiplicando. E muitos que antes o serviam, agora se levantavam contra ele. E ele ouvia as conversas. Muitos dizem da minha alma: não tem salvação. Dessa Davi não escapa. Dessa ele não sai. Davi estava em fuga de Absalão, do seu próprio filho, que tinha levantado um exército contra ele. Veja como a sua mente estava sofrendo ataques nessa situação. Como a sua mente estava perturbada, multiplicava os seus adversários,
Muitos diziam que ele não conseguiria sair dessa situação. As palavras que martelavam em sua mente era aquilo que os outros falavam e aquilo que ele via. Os outros falavam que não havia saída para ele. E quando ele olhava, ele se apercebia que muitos se levantavam contra ele. No versículo de número 3, ele traz uma solução. Porém, tu. Ele faz uma oposição. Contradiz tudo aquilo que ele estava pensando. Ele se levanta com uma contradição, com uma oposição, com uma restrição, contradizendo tudo o que pensam ou falam. Ele faz uma contradição. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. És um escudo para mim, a minha glória, tu és a minha vitória. O que ele começa a declarar: eu vencerei, eu terei vitória. E ele diz: e o que exalta a minha cabeça, aquele que levanta a minha cabeça. Sempre quando os pensamentos começam a nos atacar, as palavras contrárias, a primeira coisa que nós abaixamos é a nossa cabeça. E ele diz: tu és, Senhor, aquele que é o meu escudo, aquele que me dá vitória, e é o que exalta a minha cabeça. O Senhor é quem levanta a minha cabeça para que eu enxergue, para que eu veja a diferença, para que eu veja que o Senhor está comigo. Versículo de número 8, ele diz: a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja sobre o teu, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. De onde nos virá a salvação? De onde nos virá o socorro? Exatamente isso que nós temos que entender. É por isso que nós temos que sair de toda essa agitação. Muitos estão gritando: fala comigo, Senhor. Mas não temos tirado um tempo para ouvir Deus falar. Não temos tirado um tempo para falar com Deus. Ouvimos palavras contrárias, vemos o inimigo se levantar. Por isso Paulo, ele aconselha os colossenses a ter a mente em Cristo. Andar com os pés na terra, mas com a cabeça nos céus. Andar com os pés na terra, mas com os pensamentos em Deus. Não há salvação. Não há salvação para ele, assim diziam. Porém, tu, Senhor. Ele estava conversando com Deus, falando com Deus, tendo um diálogo com Deus. O que é uma oração? É ter um diálogo com Deus, é falar e ouvir. Muitas pessoas se pegam em rezas, e repetem. O que mais a gente recebe nesses dias é correntes. Fala isso, fala desse jeito. Não. A palavra do Senhor nos ensina a conversar com Deus. Não usar vãs repetições. Se nós não tivermos conhecimento da palavra, nós começamos a repetir o que os outros repetem. Fale você com Deus, converse você com Deus, fale aquilo que você está precisando, ouça aquilo que Deus tem para te falar. No capítulo de número 19 de Salmos, ele diz assim no versículo de número 3: não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Não há uma língua, e nem fala, onde não se ouça a sua voz. A voz do Senhor é poderosa. Ela tira todos os impedimentos. Ela quebra todos os obstáculos.
E Davi era um homem que ele conseguia ouvir a voz de Deus olhando a natureza. Quantas vezes Deus está falando conosco através da natureza? E nós não nos apercebemos. Não olhamos muitas vezes o sol nascer, um pássaro. Deus fala de várias maneiras. Deus usa aquilo que Ele quer usar para falar conosco. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Não há uma linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. A voz de Deus está em todos os lugares. Mas, muitas vezes, nós temos nos escondido de Deus. Algo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus vinha todas as tardes, se sentava com Adão, conversava com Adão, mas o pecado é que nos afasta de Deus. E só Deus para nos libertar de todo pecado. Só Deus para nos perdoar do nosso pecado. Só Deus para nos livrar de todos os pecados. Então não há linguagem que Deus não possa usar. Não há uma linguagem que não fale a voz de Deus. Tudo é a voz de Deus falando conosco. O profeta Jonas, ele foi enviado para falar a um povo. E ele estava cansado, ele não queria falar àquele povo. Ele não achava aquele povo digno de ouvir a voz de Deus. Ele não entendia que Deus tinha um propósito de salvação para aquele povo. E ele não queria levar a palavra àquele povo. E ele cansado, ele vai para o deserto, ele senta ali cansado. E Deus faz ali nascer uma vegetação. E aquela vegetação começa a dar sombra para Jonas. E ele agradece a Deus por aquela vegetação. Ali ele ficou guardado do sol. Mas diz a palavra que naquela noite, Deus enviou um verme àquela vegetação. E ela destruiu aquela vegetação. E Jonas ficou irado. Como Deus permite isso? E Deus diz a ele: se eu cuido desta vegetação, eu não vou cuidar do meu povo? Eu cuido de todas as coisas. Ali Deus fala ao profeta como ele cuida de todas as coisas. E o que ele usou ali? O que foi a voz de Deus? A vegetação que Deus fez nascer e numa única noite vem padecer. Deus diz a Jonas: olha, eu fiz nascer, você não fez nada, eu fiz nascer. Eu que dou a vida, eu que tiro a vida, eu estou no controle de todas as coisas. Deus, Ele usa a sua palavra. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. O inimigo tem te levado a uma perturbação, a uma agitação, que você tem que aprender a sair. Tire um tempo para ouvir Deus. Tire um tempo para falar com Deus. Tire um tempo para meditar na palavra de Deus. Tire um tempo para buscar na palavra, para que Deus fale com você através da palavra, para que Deus levante os seus profetas, para que você não fique desesperado, no meio da agitação, no meio de tudo isso, que nós tínhamos como algo tão forte, tão seguro, e nós estamos vendo ruir um a um. Colossenses capítulo 15, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A paz de Deus deve estar dentro de nós. Nós estamos buscando paz onde não há paz. Deus habita em nós.
E no versículo de número 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus habite em nós. A palavra de Cristo habite em nós. Temos que orar, temos que buscar a palavra de Deus, temos que ouvir a voz de Deus. Deus quer falar contigo, Deus quer falar conosco. Deus está nos procurando. No jardim do Éden, quando Adão ele cai, Deus vai buscar onde você está, Adão. Como você está, Adão? Deus sempre quer falar conosco. Nós que muitas vezes estamos nos escondendo, ou não estamos ouvindo a voz de Deus, porque estamos em meio à agitação que o inimigo está criando. Buscamos muito mais notícias, seja na internet, seja pela televisão, do que buscamos a palavra de Deus. Temos muito mais tempo para sentarmos e ouvir um jornal, do que sentarmos e meditarmos um pouco na palavra de Deus. Não temos usado a palavra de Deus, não temos tirado um tempo de oração, não temos nos afastado de todo esse barulho que o inimigo está criando, toda essa agitação. Veja as estratégias de Faraó. Olha, dê mais palhas. Eles não parem para ouvir essas palavras que Moisés está ministrando. Eles não dêem crédito para essas palavras. Faraó sabia que se o povo parasse para ouvir Moisés, era Deus falando com eles, e eles iriam sair daquela situação. Então Faraó vem num contra-ataque, dê mais trabalho, dê mais aflição, dê mais angústia, para que eles não parem. E quando eles pararem, eles estão tão cansados, que eles não querem saber de nada. Ou nós aprendemos a andar com os pés no chão, e com a cabeça nos céus, ou seremos devorados pelo sistema satânico. Temos que aprender a meditar na palavra, a buscar a palavra de Deus. Temos que aprender a ouvir Deus falar conosco. Deus não parou de falar. A palavra do Senhor não perdeu seu efeito, mas os nossos ouvidos estão surdos. Os nossos ouvidos, eles estão atentos a tantos barulhos, a tantas palavras, que não paramos. Jeremias, profeta Jeremias, ele estava vendo o seu povo ser levado cativo, e Deus vai dando palavra, para que o povo se voltasse para ele, se arrependesse. E Jeremias, ele ministrava, ele falava, mas o povo estava tão disperso. E Jeremias, ele fala algo que nós devemos buscar nesse dia. Jeremias capítulo 15, no versículo 16, ele diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achando as tuas palavras, quando eu achei as tuas palavras, eu comecei a devorar aquelas palavras, eu comecei a comer as tuas palavras, eu comecei a buscar as tuas palavras, guardando em meu coração, guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Aqueles que têm um conhecimento bíblico não estão desesperados,
sabem que tudo o que nós estamos passando já está escrito, já está determinado. Tudo que nós estamos vivenciando já estava predito. O Senhor já nos orientou sobre esses dias. Jesus já nos falou sobre os dias que nós estamos vivendo. Sobre tudo isso, se nós conhecemos a palavra, não vamos nos desesperar. Vamos procurar a palavra do Senhor, comer a palavra do Senhor, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Como que um homem que está em meio a um caos pode dizer que ele tem gozo e tem alegria? Porque ele guardou a palavra do Senhor. Quem vai conseguir viver bem nesses dias? Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que têm acesso à palavra, aqueles que têm acesso a Deus, que ouvem a sua voz, que se distanciam de tudo isso que o inimigo está armando e tem um tempo para com Deus. Os princípios da palavra. Versículo 19, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, torne-se a eles para ti, mas não voltes tu para eles. São princípios da palavra. Se você se voltar para Deus, nós temos que nos voltar a Deus, nós temos que buscar a Deus. As pessoas perguntam: onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Deus não mudou. Deus está no mesmo lugar. A sua palavra está no mesmo lugar. São os princípios da palavra que Jeremias diz que encontrou. Não é um livro de história, né? Não é a história de um povo. São princípios para se viver bem em meio ao caos. Como vamos viver bem em meio a tanta preocupação? Como vamos viver com gozo e alegria no coração? Portanto, assim diz o Senhor. Muitas vezes nós perguntamos: o que diz o Senhor? Fala comigo, Senhor. Mas muitas coisas que Deus fala, nós não levamos em consideração, nós não colocamos em prática, nós não ouvimos o que Jeremias disse: quando achei as tuas palavras, eu comecei a comer as tuas palavras. Um dos princípios são esses. Portanto, assim diz o Senhor: se te voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil. Algo que temos que começar a separar: aquilo que é precioso, aquilo que é bom, daquilo que não serve. Se nós não aprendemos a separar o que é bom daquilo que não serve, daquilo que não tem valor, é um princípio. Deus está dando aqui a Jeremias os princípios. Portanto, assim diz o Senhor: se te voltares, primeira coisa, volte ao tempo de oração, volte ao tempo do estudo da palavra, volte. Aquele sistema que nós tínhamos de igreja, há muito tempo eu venho pregando: você é o sacerdote. A minha esposa estava me lembrando disso. Eu sempre vinha nas ministrações dizendo: você é o sacerdote na sua casa. Como se Deus estivesse nos preparando para esses dias, que você não poderia vir ao templo. E você na sua casa teria que reunir a sua família, abrir a palavra, ler com a tua família, ministrar para a tua família. Você é o sacerdote familiar. Você é o sacerdote na sua casa. Porque muitos estão gritando hoje: Deus fala comigo. Porque esqueceu os princípios, abandonou os princípios. Portanto, assim diz o Senhor: se te voltares, então te trarei. Se você voltar, então eu te trago para perto de mim novamente. Estarás diante de mim,
E se apartares o precioso do vil, tem que haver uma separação daquilo que é precioso e daquilo que não serve para nada. Principalmente no tempo. Se nós não aprendemos a separar o tempo, aquilo que é precioso, o que é precioso? Precioso é um momento de oração, precioso é um momento de estudo da palavra, precioso é a família reunida, precioso é estarmos juntos, buscando a Deus, buscando direcionamento. Então, se não separar o precioso do vil, você não vai conquistar. Versículo 20 ele diz: e eu te porei contra esse povo, como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, e para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Por isso Davi, ele tinha confiança, porém, tu és o meu escudo. Em meio às adversidades, Davi sabia aonde se esconder. Porém, tu és a minha segurança. Se apartares o precioso do vil, aquilo que não tem valor. Tem muitas coisas em nossa vida que não tem valor algum. Não tem valor algum. Mas nós estamos dando muito valor para aquilo que é vil. E dando pouco valor para aquilo que é precioso. Davi, ele tinha uma concepção: é melhor estar um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. É melhor um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Buscar a presença de Deus, falar com Deus, pedir para que Deus fale com você, pedir para que Deus se manifeste, pedir para que Deus ouça a sua oração. No versículo, capítulo 19 de Salmos, número 10, diz assim: Davi sabia o que era mais desejável, o que era mais precioso. Ele aprendeu a separar o precioso do vil. E ele diz assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. O que é isso? O que é mais precioso do que o ouro? Do que o ouro mais fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. O que é mais precioso do que isso? A palavra de Deus. Quando buscamos a palavra de Deus, nós vamos sair dessa situação com segurança. O inimigo que ele nos ameaça, o inimigo que se levanta, ele vai encontrar um muro de resistência. Eu te porei contra esse povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Eu te porei como um muro de bronze. Quando você conhece Deus, quando você tem essa intimidade com Deus, o inimigo, ele vai pelejar contra você, ele vai se levantar contra você, mas ele vai se deparar com algo resistente, ele vai se deparar como um muro, e ele não vai prevalecer. O Senhor te fortalece em meio ao caos. Onde buscar saída? Onde buscar a força? Eu continuo ministrando ao teu coração nesta manhã. Você é o sacerdote na sua casa. Não abra mão de ter um momento com Deus. Não abra mão de se reunir em família em oração. Ah, mas nós não temos esse costume. Comece a buscar isso. Comece a se levantar nessa posição.
Os dias que estão se levantando são dias difíceis. Os dias que têm se manifestados. Nós sabemos que há um faraó por trás de tudo isso. E esse faraó, ele quer tudo menos que você fale com Deus. Esse faraó, ele quer todas as coisas, menos que você ouça a voz de Deus. E ele começa a ministrar que a palavra de Deus é mentirosa, como fazia faraó. Que esse povo não ouça mentiras, que esse povo não venha cair nesse engodo, que esse povo não venha se voltar para esse livro. Quantos ataques estão sofrendo a Bíblia? Quantos ataques estão vindo contra a igreja? Quantos ataques estão vindo contra aqueles que falam do nome do Senhor? Você acha que tudo isso é por acaso? Não. É porque aqui está a verdade. Aqui está o direcionamento. Continue andando neste mundo, porque nós ainda estamos no mundo. Jesus mesmo, ele faz uma oração ao Pai. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Era a oração de Jesus. Jesus faz uma oração por nós, que teríamos que viver nesse mundo, porque somos representantes do reino de Deus. E Jesus faz a oração ao Pai dizendo: Pai, eu não vou pedir para que os tire do mundo, porque tem um propósito deles estarem nesse mundo. Há um propósito, porque você está aqui, porque nós estamos aqui. Há um propósito de Deus. Por isso Jesus diz: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Andar nesse mundo, com os pés na terra, mas a mente nos céus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele recolhe as tuas orações, ele recolhe as tuas lágrimas, e ele leva diante do Pai. Você não está só. O Espírito Santo de Deus está conosco, para nos fortalecer, para nos dar coragem, para nos dar ânimo. Não rejeiteis a voz do Espírito. Não rejeite quando o Espírito está ministrando no teu coração. Não saia desta reunião do mesmo jeito que adentrou. Faça um propósito de oração. Faça um propósito de leitura da palavra. Faça um propósito de reunião familiar. Falar com seus filhos, falar com seus pais, com a esposa, com o esposo. É um tempo de oração. É um tempo de ministrarmos a palavra. É um tempo de orarmos. Não estou chamando você para ser um religioso, mas para ser um discípulo do Senhor. Reúna a tua casa em oração. Agradeça a Deus. O salmista Davi, ele nos ensina que em meio ao caos, agradecer a Deus. Abra os teus olhos espirituais. Não há uma única linguagem em que Deus não saiba falar. Deus fala através dos hinos. Deus fala através da ministração da palavra. Deus fala pela natureza. Deus fala pela boca dos teus filhos. Deus usa todas as linguagens. Ele quer chegar diante de você. Ele quer que você se volte a Ele. Nesta manhã, se volte a Deus. Saia do meio da confusão. O inimigo está fazendo muita confusão, muito barulho, muitas palavras, muitos gritos. Muita discussão,
muitas opiniões. Saia desse meio. Tire um momento para falar com Deus. Tire um momento para ouvir Deus. Tire um momento para comer a palavra. Jeremias, no meio do caos, ele diz: quando eu achei a tua palavra, eu comi, e ela me trouxe gozo e alegria. Mude as estratégias. Saia das estratégias de Faraó. Faraó não quer que você tenha tempo. Faraó quer que você esteja exausto. Tanta informação, a mente cansada. Tire alguns minutos em silêncio. Tire alguns minutos de solidão com Deus. Você e Deus. Vá a um parque. Sente à beira de um lago. Ouça os pássaros cantando. Deus falou através da natureza. Permita Deus falar com você. Não fique perguntando onde Deus está. Se volte a Ele. E Ele vai te receber. Permita o Espírito Santo de Deus nessa manhã encher o teu coração. Que essa palavra venha trazer cura ao teu coração. Deus não te abandonou. Deus está te fortificando como um muro de bronze. No meio das guerras, Davi tinha certeza da vitória. Porém, tu és o meu escudo. Não é que ele não ouvia derrota. Ele dizia: os meus adversários estão se multiplicando. Falam que para mim não tem saída. Mas ele se afastava de toda aquela agitação. E ele trazia um contraponto. Porque ele cria na palavra de Deus. Tu, porém, és o meu escudo. Traga esse contraponto aos teus pensamentos. Traga esse contraponto a tudo que você está ouvindo. Ouça a palavra de Deus. Poderão se levantar contra você, mas não vão prevalecer. Essa praga pode ter vindo contra a tua família, tentado contra a tua família, mas não vai prevalecer, vai cair por terra. Tome posse da palavra de Deus. O Senhor faz a diferença. O Senhor te direciona pela sua palavra. Ouça a palavra de Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É um tempo de se aquietar. É um tempo de parar de ouvir palavras contrárias. É um tempo de não ficar buscando aquilo que o inimigo está dando. Se aquieta. Confie em Deus. Tenha um contraponto a tudo aquilo que está sendo divulgado. Ah, vai ter muita mortandade no Brasil. Aí você pega o contraponto. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas eu não serei atingido. Confie em Deus. A palavra do Senhor te fortalece. A palavra do Senhor te guarda. O Senhor te abençoe nesta manhã. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Quantos tomam posse desta palavra? Amém.